pesquisa, então, ela é a Operação Urbana Consorciada como instrumento de proteção do patrimônio histórico e cultural, análise do caso do Complexo Cultural e Turístico Maesa. Nós temos como delimitação do tema que a operação urbana consorciada, ela vem no sentido de ser um instrumento, então, articulador do planejamento territorial do projeto urbano Maesa, em prol da função social da cidade e da proteção do patrimônio histórico e cultural. O objetivo é investigar os elementos que são representativos na proteção do patrimônio histórico e cultural para a implementação da operação urbana consorciada na perspectiva do bem histórico e cultural Maesa. Como premissas, né, nós temos que a Maesa ela é um conjunto edificado bastante simbólico em Caxias do Sul. E por isso, então, tem esse potencial de promover uma renovação urbanística no lugar e desencadear no território um processo de transformação do entorno e na área de influência, onde a gente pode entender a escala do bairro e do território. Para a pesquisa, foi importante também ter o enquadramento das questões, né? Então, nós temos, assim, o tombamento, né? Porque a Maesa, o conjunto edificado, ele é um bem protegido por tombamento, previsto no Decreto-Lei número 25 de 1937, na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, e também na legislação municipal, no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, onde a Maesa, ela figura como empreendimento âncora, então, da operação urbana consorciada. Essa presença da Maesa vinculada a um instrumento da política urbana confere ao instrumento e à Maesa no sentido de ela fazer parte de uma política pública municipal. Também no plano diretor, a Maesa figura no rol de bens culturais listados como patrimônio histórico e cultural, como designado por antiga Maesa, e também o maquinário histórico associado. Também no plano diretor encontramos os setores especiais relacionados, setor especial Maesa e setor especial Avenida Júlio de Castilhos, que integra esse sistema, e um instrumento das paisagens notáveis. As hipóteses de pesquisa, então, vêm no sentido de que a operação urbana consorciada venha a ser instrumento capaz de articular a proteção do patrimônio histórico e cultural, e que a gestão pública tem condições de articular esse instrumento no planejamento urbano e territorial. Como metodologia, então, nós temos aqui uma pesquisa aplicada, e nesse sentido, então, a orientação epistemológica é no sentido de ser analítica e indutiva, ou seja, se busca explorar esses assuntos de forma a transcender ou ampliar, né, os resultados que a gente possa estar encontrando. Então, nesse contexto, a gente tem, então, um caráter exploratório e se propôs fazer uma exploração de uma forma interativa e incremental. Interativa porque, cada vez que surgem os temas, a Maesa é trazida para ser discutida junto com cada um dos temas que são tratados. E incremental no sentido de ir ampliando a discussão, né, procurando entender, assim, quais são as reais questões que estão envolvidas nos temas propostos. A gente, então, tem o estudo de caso, que é a própria Maesa, né, o Complexo Cultural e Turístico Maesa, e a gente vai fazendo comparações e prescrições com outros casos que vão surgindo, conforme os exemplos que os temas eles vêm trazendo na pesquisa. Como a Maesa, e o projeto urbano Maesa, ele se trata de um caso complexo, então a metodologia também pode ser vista assim, que a gente não tinha um marco teórico específico para ser trabalhado. Mas, então, foram explorados outros procedimentos, né? Então, a grande questão aqui é o processo da pesquisa que envolveu, né, esse estudo de caso. Então, a partir disso, então, foi feita uma bibliometria exploratória, né, no sentido de pesquisar o estado da arte dos termos que são normalmente utilizados relacionando patrimônio cultural, direito e grandes projetos urbanos. Foi feita a pesquisa documental, revisão de literatura, legislação relacionada, as informações disponíveis no município, porque a gente está muito no início do processo ainda em relação à Maesa, né, um processo técnico. Foram feitas consultas técnicas e capacitações complementares ao longo de todo o período da pesquisa.
Então, e a gente inicia, né, no capítulo, trabalhando, então, assim, as questões do patrimônio cultural e cidade nos projetos urbanos, uma vez que a gente procura entender como é que a cultura, então, transita no texto constitucional, né, de forma que a gente possa estar entendendo como que o patrimônio cultural se vincula à função social da cidade e às implicações relacionadas. Então, num primeiro momento, a gente discute a cultura, então, como o direito fundamental, né, como é que isso transita, como essa questão se transita, né, no texto constitucional, as questões de tombamento, porque a Maesa, então, é sim um bem protegido por tombamento, então, esse aspecto, ele permeia todo o sentido de uma operação urbana que tem como âncora um bem histórico tombado, né, e as questões de salvaguarda dos bens culturais no território. A partir disso, então, se busca, então, tratar da questão da função social da propriedade da cidade e os aspectos dos princípios de direito associados ao caso. Como destaque, a gente pode ter, nesse momento, a questão que, dentro dos grandes projetos urbanos, existe uma discussão global que vem no sentido de que como que esses empreendimentos, esses grandes projetos urbanos, eles podem atuar na forma de ampliar direitos, como um ponto-chave na análise da política urbana. Por isso, então, dessa forma, observa-se, então, os princípios de direitos associados aos temas tratados, das quais, neste trabalho, a gente pode destacar o princípio da preservação no próprio sítio e a proteção do entorno, o princípio do uso compatível com a natureza do bem, o princípio da participação da população, o princípio da valorização sustentável, o princípio da solidariedade intergeracional. No outro momento, então, a gente passa, a partir disso, a conhecer o tema dos grandes projetos urbanos e a operação urbana consorciada, porque os grandes projetos urbanos, eles antecedem a operação. Né? Então, se procura, assim, iniciar um apanhado geral nas questões de gestão do solo e esses projetos, né? Tendo, assim, uma visão geral que envolvem as questões ambientais, as questões relacionais de negócios, né, e de promoção de elementos culturais, né. A gente tem aí tipologias que são bastante importantes, né, em relação aos grandes projetos urbanos, que eles são na área de infraestrutura, recuperação de áreas, conservação de áreas centrais, reconversões de espaços degradados, né, ou desenvolvimento de vazios urbanos. Também a gente trata das questões dos conceitos de mercados de solo, conceitos chaves na captura de mais-valias e as questões de financiamento dos grandes projetos urbanos. Como conceitos chaves desses tipos de projeto, a gente pode perceber, assim, que, então, eles se tratam de projetos sistêmicos, que eles envolvem aspectos políticos, sociais e simbólicos. Eles promovem, né, têm como objetivo as transformações do território, e disso eles implicam que, como são projetos especiais, eles passam a ter um regime urbanístico especial e normalmente vinculados a uma localização estratégica no território. Também um conceito importante é a questão da captura de mais-valias como um dos meios para a realização de projetos dessa natureza. Num outro momento, então, a gente já começa a entender como que ocorrem os projetos urbanos, né? Quais são as suas origens e implementação, então, por operações urbanas consorciadas. No Brasil, a gente, então, tem os grandes projetos urbanos no Brasil, eles têm uma inspiração, né, nos modelos franceses, e a sua implementação no Brasil data da década de 1970. E essas experiências que aconteceram no estado de São Paulo foram essenciais para a redação do Estatuto da Cidade em 2001, né? Porque a gente pode perceber no Brasil como é que se operacionalizavam esses projetos urbanos, como eles vinham a acontecer, o que deu certo, o que não deu, e muito importante foi que foi possível trabalhar nesse sentido a questão dos dados, né? Porque a operação urbana consorciada, ela vem como sendo um instrumento da política urbana, um instrumento inovador. E a inovação traz intrínseca a questão da pesquisa e desenvolvimento, né?
porque foi possível observar, né, as relações que aconteciam no território no estado de São Paulo, e foi possível aprimorar, né, a forma de se trabalhar grandes projetos urbanos no Brasil. E isso foi traduzido, então, no Estatuto da Cidade, né, que a gente tem ali, que consideram-se, então, as operações urbanas consorciadas, essas intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal e com a participação dos proprietários. E dentre o legado, né, dessas experiências de São Paulo, a gente tem os objetivos a se alcançar nessas áreas desses projetos. Então, os principais objetivos, né, os fundamentais, são as transformações urbanísticas estruturais, né, que referem às intervenções de reabilitação de setores ou antigos territórios industriais, as questões de melhorias sociais em relação ao desenvolvimento socioeconômico, a valorização ambiental, né, que vem na forma também da proteção do patrimônio ambiental, histórico e cultural. Aí, neste momento, então, foi possível, né, com essa bagagem de conhecimento, fazer um ensaio, né, dessa operação urbana consorciada. Como eu comentei, a gente tem poucos dados disponíveis nesse sentido ainda, porque o processo está bastante no início. Mas foi possível, então, explorar, né, dentro do elenco de instrumentos da política urbana, quais que poderiam ter uma resposta importante em relação à operação urbana. Então, a gente tem o estudo de impacto de vizinhança, né, que ele é o instrumento prévio para a realização da operação, que ele trata, então, das questões de impactos ambientais, contrapartidas e relações de vizinhança, e esse momento a gente pode trazer um trabalho que foi elaborado pela Comissão Maesa, que é o estudo prévio para o termo de referência do EIV. A gente, então, tem a propriamente dita operação urbana consorciada, que ela vem na forma de uma organização de uma demanda social e econômica de uso e ocupação do solo, entendendo as questões de localização, né, e suas relações com o território. Os demais instrumentos, então, de zonamento, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, parcelamento, edificação e utilização compulsórias e IPTU, que vem no sentido, então, da captura dessas mais-valias e encontrar formas de incentivos e contrapartidas, né, aos setores privados para aportar recursos na implementação do projeto da operação. As questões das zonas especiais de interesse social e regularização fundiária, então procurando entender como é que poderiam ocorrer contrapartidas sociais, porque na região que a Maesa está inserida, ela está inserida sobre um platô, e a gente já está num ambiente que é provido de infraestrutura, e ele, de maneira geral, ele não tem, assim, áreas tão próximas que são passíveis de regularização fundiária tão próximas dele na área desse espaço, né, do empreendimento nessa área de influência. Mas então se começou a pensar, bom, a gente tem áreas que são um pouco mais afastadas, tudo bem, mas quais seriam as outras, então, contrapartidas que a gente pode pensar nesse sentido? E a gente tem a escola, tem o Senai, tem outras instituições que a gente pode aportar projetos, né, para que tenhamos, sim, então, essa contrapartida. Em relação ao estudo de impacto ambiental, a gente pode pensar na questão da ecologia urbana e do licenciamento ambiental, que são inerentes, então, aos projetos, grandes projetos urbanos, e também o instrumento do tombamento. Então, aqui a gente pode ampliar o leque, né? Porque a gente tem o tombamento da própria Maesa como empreendimento âncora, e todos os bens inventariados que a gente já tem registrados, né, no entorno, né, da área central, principalmente, e a tutela cultural desses bens, porque muitos são inventariados, outros são listados, mas a gente ainda precisa avançar no sentido desse mapeamento, né? Então, trabalhar a questão do entorno do bem tombado e as ambiências que envolvem os bens culturais inventariados ou listados. Aí a gente começa a pensar assim, bom, a gente já teve, então, esse primeiro momento que foi o enquadramento das questões, essas questões mais técnicas, mas então como ampliar esses direitos, né? Avançando na pesquisa. Então, nesse sentido, neste momento, a gente passa a entender a cidade e a formação do espaço urbano, né? Então, inicialmente, a gente começa a tratar a cidade como um espaço comum, entendendo essas relações que existem entre o Estado, o mercado e a participação e as trocas sociais, né? Como é que acontecem essas interações, essas questões colaborativas e essas dinâmicas urbanas que ocorrem.
A gente, então, tem o elemento da cidade como um bem comum, as relações que a cidade tem com as pessoas, com o mercado, como é que ocorrem essas dinâmicas interativas e como isso se reflete, então, no projeto urbano e territorial. Também, nesse momento, a gente passa a tratar da questão do meio ambiente e o turismo cultural que a Maesa promete, né? Porque a gente tem ali o atributo cultural e turístico associados ao bem. Então, a gente começa a entender, assim, como é que aconteceram em outras regiões que usaram essa estratégia de meio ambiente e turismo cultural para o desenvolvimento socioeconômico dos seus municípios, porque a gente tem Caxias do Sul entre dois destinos indutores do turismo nacional, que é Gramado e o Vale dos Vinhedos e as cidades envolvidas ali. E Caxias está entre esses espaços, então como é que posicionamos Caxias dentro dessa rede de cidades, né? Também a gente aporta a questão ambiental através das soluções baseadas em ecossistemas, né, na forma de implantação de infraestrutura verde, enfim, a gente tem diversas oportunidades de trabalho, uma vez que a Secretaria do Meio Ambiente é a primeira a estar vindo a ocupar a Maesa, e que ela pode dar o start para a gente poder promover essa valorização ambiental e ecologia urbana a partir do centro da cidade, a partir de um equipamento cultural. Também a pesquisa pode avançar no sentido da identidade, né? Porque a gente tem aqui a Maesa como um elemento da arqueologia industrial. A gente já tem ela prevista e demarcada nos mapas do GeoCaxias. A Maesa, propriamente dita, um maquinário histórico, né? E todo esse contexto territorial onde a Maesa foi inserida e ela provocou no território, ela promove, então, essa questão arqueológica. A gente tem uma imagem aqui de alguns exemplos que foram trazidos no trabalho do Cais do Valongo. O Cais do Valongo foi um sítio arqueológico descoberto dentro da Operação Urbana Porto Maravilha, Operação Urbana Consorciada, né? Essa descoberta desencadeou um novo projeto que foi aportado dentro de uma operação e que, por esse instrumento ele ser articulador, ele incorpora, né, essa demanda, né, e passa a trabalhar. Então, a gente pode ver que a partir do pequeno espaço do sítio do Cais do Valongo, que é de 2.500 metros quadrados, o impacto que ele tem no território. Então, a gente pode ver ali, né, que a gente consegue ter uma grande abrangência justamente pelas áreas de questões patrimoniais, né, de áreas de entorno desses bens tombados e dessas ambiências que vão sendo criadas no território. E aí, a gente trazendo para a Maesa, a gente pode imaginar que essas áreas de abrangência, de influência que a Maesa ocupa no território, elas acabam se revelando numa dinâmica bastante semelhante. E aí, sim, a gente recupera aquela questão em relação à reabilitação urbana de áreas centrais, com foco, então, na arqueologia industrial. Aí, então, o que a gente vai fazer? A Maesa tem muita história para contar, né? Então, a partir desses elementos que foram elencados, a gente consegue extrair da história da Maesa aquilo que torna ela o comum contextualizado. Nesse sentido, então, a gente tem toda a formação do patrimônio histórico e cultural envolvendo aqui a Maesa, né? Então, a gente tem ali todos os aspectos de evolução urbana, onde demonstra-se que o Estado sempre colaborou com o desenvolvimento socioeconômico de Caxias de uma forma bastante importante. Então, o desenvolvimento da história da família Eberle e a questão dos trabalhadores envolvidos, então a gente vai entendendo como é que vai sendo formado esse patrimônio histórico e cultural, porque a gente tem ali que a presença e o destaque da família Eberle acontece bastante em relação à Fábrica 1, né? Mas quando a gente tem já a Fábrica 2, a gente já começa a ter uma modificação no sistema, nos tipos societários da empresa, e isso tem um impacto, né, na questão cultural, porque então a família Eberle, ela construiu esse legado, mas a partir do momento em que essa empresa começa a fazer parte de outras estruturas sociais, o destaque passa para os trabalhadores, né? E aí a gente recupera, então, que a questão da arqueologia industrial diz respeito muito a ver com essas questões da vida dessas pessoas, né? De uma forma bastante importante no território, que se reflete, então, na forma como as pessoas têm essa apropriação
imensa, né, sobre esse lugar, né, porque a gente pode entender que a gente tem 3 gerações de famílias que estão envolvidas, né, com a Maesa propriamente dita. Aí a gente tem um momento que é a transformação da função social da propriedade, né, através justamente da proteção desse patrimônio histórico. Então, a gente tem o evento do tombamento como o momento em que ocorre essa transformação da função social. E essa função social, ela é reforçada, então, na lei de doação, no projeto de intervenção, que já vai sugerindo que a Maesa não consegue ficar contida dentro do conjunto edificado, né? E aí ela transcende e vai para o plano diretor. Vai para o plano diretor como objeto âncora da operação urbana consorciada e como setor especial Maesa. A gente tem aqui, então, também a participação do Estado e da sociedade na continuação, né, dessa questão do desenvolvimento, né, na construção desse projeto urbano, né, em vários momentos, né, a gente tem essa participação. E aí, pensamos assim, bom, tá, e o que mais, né? Nas pesquisas que foram feitas em relação às operações urbanas em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente, as estruturas já estão configuradas. A gente tem em São Paulo a SP Urbanismo, que já tem todo um rol de dados disponíveis para se trabalhar. A gente tem no Rio de Janeiro também toda uma estrutura de informações já que estão disponíveis, mas Caxias não tem. Então, foi preciso, então, dar uma atenção a isso, que são elementos que não foram tratados nesses locais. Então, a gente traz, bom, não é que seja uma fraqueza do município, é um processo, né? Então, a gente passa a ter um olhar a respeito desse processo. Como é que é esse olhar? Através, assim, bom, temos um projeto urbano que está em formação, como é que vamos, então, trabalhar essa estrutura organizacional para resolver, né, esse projeto, para atingir um resultado? Porque se uma operação urbana exige um projeto e exige uma execução, precisamos, então, organizar, né, todo esse sistema. E aí a gestão pública entra e inicia esse processo através do projeto Maesa, que ele inicialmente trata de implementar o complexo cultural e turístico. Então, já é um início de uma estrutura organizacional concentrada, tal como a gente percebe que ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro, são estruturas constituídas especificamente para aquele propósito, né? E aí, então, a gente tem a participação da sociedade acontecendo, né, de uma forma bastante próxima. Também as questões das contratações públicas, né, porque a gente tem ali, então, a gente tem diversos projetos, né, uma constelação de projetos que envolve tanto a conversão do conjunto edificado num complexo cultural e turístico e as implicações de território, né, que ainda precisam ser trabalhadas. E tudo isso, então, são projetos que precisam ser realizados, muitos deles precisam ser contratados, outros o próprio município consegue dar conta de resolver. Então, a gente vê, assim, que as contratações públicas, elas ocorrem na forma do melhor enquadramento para cada tipo de questão, né? Também entendendo que como a Maesa, então, agora faz parte de uma política pública, né? Como implantar, então, uma política urbana no município? Então, a gente traz na pesquisa o caso especificamente, assim, o caso dos estudos em relação ao 4º distrito de Porto Alegre, né, que demonstra a importância dos estudos, projetos e lições aprendidas em projetos, né, e no trabalho esse que foi contratado pela Prefeitura de Porto Alegre, junto ao Banco Mundial, né, ao BID, eles destacam, né, sumariamente, assim, as questões de que, bom, como é que ocorrem os processos, quais as relações que dão certo, quais que não dão, as formas de contratações bastante específicas em relação a cada caso. Então, assim, a partir de um estudo geral feito pelo município, com o apoio da URGS, no caso, né, se passa, então, esses estudos para um detalhamento, né, desses trabalhos, para se poder chegar a um resultado que se espera. Então, já encaminhando, né, então, assim, quais, então, as propostas para implementação, né? Se tem que a operação urbana e consorciada, ela é a grande oportunidade de se realizar parcerias para atingir objetivos. Então, inicia-se, então, com a proposta de que haja uma decisão,
né, do poder público em implementar a operação urbana consorciada e promover, né, fortemente, então, a participação democrática dos atores sociais da comissão e os atores externos também. A gente tem a Comissão Especial Maesa, a gente tem o COMPAC, a gente tem o CONCEPLAN e outras instituições de defesa da sociedade que podem estar participando desse processo. A questão da estrutura organizacional, então, implementando, né, essa estrutura de uma forma bastante orientada para a realização desse tipo de trabalho, de forma a garantir, então, o interesse público na operação urbana consorciada Maesa, que inclui, então, o Complexo Cultural e Turístico Maesa. As relações também de acordos e parcerias, né? Então, assim, promover, então, parcerias institucionais, o caso, então, esse do Quarto Distrito é um exemplo bastante importante, né? Essas parcerias institucionais, né, via contratações públicas sustentáveis e sempre fomentando, né, então, a valorização de bens culturais com os proprietários privados naquela área de influência, né, da Maesa, vamos dizer assim. E as questões de financiamento, então, da operação, né, na forma, assim, de que se possa planejar e organizar a oferta das mais-valias urbanas, né, e fontes alternativas de financiamento, porque o próprio Estatuto da Cidade coloca como alternativa. Por conclusão, então, a gente consegue entender que, ampliando o espectro da pesquisa, a gente pode perceber que a operação urbana consorciada, como elemento articulador, ela consegue alcançar o ato de proteção do patrimônio histórico e cultural que a Maesa representa no âmbito do território. A gente consegue, então, confirmar as hipóteses, né, de uso da operação urbana nessa articulação, por conta do contexto simbólico, ambiental, social e urbanístico do bem cultural Maesa, né, e o atendimento, então, dos objetivos principais, então, do Estatuto, que são as transformações urbanísticas e estruturais no território, as melhorias sociais e a valorização ambiental, e que a gestão pública tem, sim, condições, porque o município tem os recursos. Está prevista a operação urbana no plano diretor, a gente tem o setor especial Maesa previsto, o município conta com equipe técnica qualificada, conta também com a academia para o aporte de conhecimento científico a este projeto urbano e a vontade da comunidade em colaborar com esse projeto. Esta é a pesquisa, eu agradeço a presença de todos, né, e a gente gostaria de ouvi-los, então, muito obrigada.